Boa tarde, pessoal. E aí, como estão? Boa tarde, professor. Então, vamos lá. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Então, antes de a gente começar a aula, vocês têm alguma dúvida com relação às coisas que já foram vistas? Acho que não, Como é, professor. professor? Não entendi aqui. Alguma dúvida em relação às coisas que já foram vistas? Antes de eu começar com um assunto novo? Sim ou não? Professor, eu fiquei em dúvida em duas questões lá da lista. Dúvida em exercício, né? Então, dúvida em exercício a gente vê depois. Eu digo em relação ao assunto. Ah, beleza, tranquilo. Nada, né? Bom, então vamos lá. A gente vai começar a falar dos conjuntos numéricos e quando eu estava me planejando aqui, eu vi que eu vou precisar de duas aulas para isso. Porque hoje a gente vai falar só sobre os números naturais e assim, existem coisas que serão ditas aqui a respeito dos números naturais que vocês nunca viram antes, possivelmente. Muito possivelmente nunca viram antes. E não são coisas assim tão triviais, né? Eu não quero que se espantem muito com a aula de hoje, porque ela vai ser um pouco diferente do que a gente vinha fazendo antes. E, de fato, a gente pode dizer que hoje vai ser a primeira aula do curso de matemática básica em que vocês vão estar vendo, digamos assim, matemática um pouco de verdade, certo? Então, vamos lá. Com relação a números naturais, a noção de números naturais é um conceito que vocês acham que é conhecido por vocês. Porque a gente só tem noção intuitiva do que são eles, porque a gente usa os números naturais para contar coisas, né? Fazer contagem e tal. Mas, de fato, ninguém nunca disse para vocês o que que é o conjunto dos números naturais, propriamente dito assim, né? De maneira formal. Então a gente vai formalizar isso hoje e não se preocupem se vocês acharem meio estranho as coisas que serão vistas aqui. Beleza? Então vamos lá. O conjunto dos números naturais, primeiro, ele é fundado com base em alguns axiomas. O que que é, em primeiro lugar, um axioma? Um axioma é uma afirmação em matemática que a gente assume como verdadeiro sem demonstração, certo? Você olha para o axioma e aquilo que ele está dizendo você assume como verdadeiro e pronto. Não é uma afirmação para ser questionada, sabe? Axiomas em matemática é isso. Então, o que funda o conjunto dos números naturais são alguns axiomas, que são esses que vocês estão vendo aí. Tem um, dois e três, né? Então, esses são conhecidos como axiomas de Peano. O que que eles dizem, né? Uma coisa é que existe um conjunto que está sendo denotado aqui por A e uma função denotada por S que sai de A em A. A gente ainda não falou sobre funções, mas aqui fiquem, pelo menos por enquanto, com aquela noção de funções que vocês já têm desde o ensino médio, certo? Que é uma relação que associa todo elemento daqui do primeiro conjunto a um único elemento lá no segundo. Beleza?
depois a gente vai falar sobre funções especificamente. Então, axiomas de Peano existe um conjunto A e uma função S de A em A, tal que as seguintes condições são verdadeiras. Primeira coisa, essa função S ela é uma função injetiva. Uma função injetiva é uma função que pega elementos diferentes e leva em elementos diferentes. Certo? Isso a gente vai aprofundar depois. Axioma 2. Existe um elemento em A que vai ser denotado por esse símbolo aqui que vocês conhecem como número 0, certo? Vai ser chamado de 0. E que está na imagem dessa função e que não está na imagem dessa função S. Beleza? Então, 0 é o único elemento, é um elemento que não está na imagem dessa função. E terceiro axioma, se você pegar um subconjunto do conjunto A, certo? De modo que o 0 pertence a ele e para todo K que pertence a esse conjunto X, o S de K também pertence a X, então você pode concluir que o conjunto X é o próprio conjunto A. Certo? Por isso que ele diz assim, ó, se um subconjunto X de A satisfizer os subitens abaixo, que são esses dois que eu descrevi, né? Então X igual a A. Esse terceiro item aqui é o que a gente chama de princípio de indução. Esse daqui, ó. Princípio de indução esse que a gente vai usar como técnica de demonstração. Professor, Pode ser. deu um problema aqui, tem como você explicar novamente? A qual parte? É que deu problema aqui na internet e saiu antes mesmo de você começar a explicação dos axiomas. Então, só repetindo aqui, os axiomas de Peano são esses, que vocês veem aí, e o que eles dizem? Ele diz ó, que existe um conjunto A e uma função S de A em A, verificando os seguintes itens aqui. S é uma função injetora, primeira coisa. Segunda, existe um elemento no conjunto A, que a gente vai denotar por esse símbolo, que é o 0, e que não está na imagem de S, ou seja, 0 não pertence à imagem de S. E item 3, se um subconjunto X de A satisfizer os subitens abaixo, então X é igual a A. Os subitens abaixo são o 0 pertence a X e se K pertence a X, então S de K pertence a X. A gente assume que essas duas coisas aqui são verdadeiras, né? Se X é um subconjunto de A, de modo que esses dois itens aqui, A e B, são verdadeiros, então o conjunto X é o próprio conjunto A. Tá certo? Tá certo, professor. Pronto. E aí começam a aparecer algumas coisas com relação a esse conjunto A, que é o seguinte. Essa função S, a gente chama ela de função sucessor, ou função sucessora, certo? De modo que, se você pegar um elemento N que pertence a A, S de N é o que a gente vai chamar de sucessor de N. Mais adiante, depois que a gente tiver definido já o que é a soma de números naturais, a gente vai ver que o sucessor de um número natural é igual ao N mais 1. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeiro teorema aqui. S de A em A é a função sucessora. Se S de A em A é a função sucessora, então tem-se duas coisas. Primeira, o sucessor de N é sempre diferente de N para todo N que pertence a A. Beleza? Ou seja, nenhum número de A é sucessor de si mesmo. Tranquilo? Segundo item, a imagem da função sucessora é exatamente o conjunto A tirando o número 0.
Ou seja, 0 é o único elemento do conjunto A que não é sucessor de nenhum outro elemento de A. Tá certo? Aqui segue a demonstração que essa daqui eu vou pular. Eu vou fazer algumas demonstrações das coisas que a gente vai ver aqui, porque as demonstrações serão feitas usando esse terceiro axioma aqui, que é o princípio de indução. Certo? Essa demonstração aqui em si eu vou pular porque, enfim, não preciso fazer todas também. Certo? Mas, de qualquer forma, tem uma demonstração aqui, feita por indução. Então, guardem, vocês têm que ter em mente é o que o teorema está dizendo, certo? Nenhum número é sucessor dele mesmo, certo? E 0 é o único número que não é sucessor de ninguém. Então, todo elemento de A é sucessor de algum outro elemento de A, menos o 0. E ninguém é sucessor de si mesmo. Beleza? É o que diz esse primeiro teorema. Tranquilo? A próxima coisa que a gente vai ver aqui é o que significa somar elementos nesse conjunto A. Como que está definida a soma de elementos em A? A soma está definida dessa forma aqui, ó. Primeiro você define o que é somar um elemento de A com o número 0. Aí a gente define desse modo aqui, m mais 0 é igual a m, para qualquer m que pertence a A, certo? E somar m a um sucessor de n nada mais é do que tomar o sucessor do n mais m. Essa definição ela é bem estranha para vocês, isso é normal. Essa é uma definição que a gente chama de recursiva, certo? Para eu definir uma determinada coisa, eu uso o conhecimento de uma coisa anterior, né? Aqui. Beleza? Se eu já souber o que é a soma de m com n, se eu tomar o sucessor dessa soma, eu estou definindo a soma do m com o sucessor do n. Beleza? Daqui a pouco eu detalho mais umas coisas com relação a essa soma. Certo? Então, uma vez definido aí o que é a soma de elementos que estão em A, a gente passa para alguns resultados referentes a essa soma. E aí vem essa primeira proposição, que é o seguinte: a soma m mais n, ela está definida para todo par mn que pertence a A. Ou seja, definir a soma desse modo, certo? Esta soma ela pode ser aplicada a quaisquer elementos nm que pertencem a A. Parece uma coisa besta de dizer, uma coisa que, como assim tem que, né, dizer que está definida para todo o mn que está em A? É assim mesmo, certo? Você define uma forma de uma operação entre elementos de um conjunto e isso não quer dizer que essa operação serve para todos os elementos desse conjunto. A depender da operação que se define, você pode ter esse tipo de coisa. Aqui, para essa operação, do jeito que foi definida, ela é uma operação que pode ser feita com quaisquer dois elementos do conjunto A. Tá certo? Aí segue também a demonstração, que eu também vou pular, que é uma questão só meio que técnica. Embora a demonstração também seja feita por indução, usando o terceiro axioma lá de Peano, mas eu vou pular essa prova. Beleza? Então vamos a mais coisas aqui. Nós temos aí uma definição que é o que é o número 1. Certo? O número 1, ele é o sucessor do 0. Então a gente vai indicar
por isso daqui, que hoje a gente chama de número 1, né? A gente chama de 1, ele nada mais é do que o S de 0, o sucessor do 0, tá certo? Então, desse modo, tem essa proposição aqui que está nos dizendo que se você pegar um M qualquer pertencente a A, o que vai ser então o sucessor de M? O sucessor de M nada mais é do que o M mais 1. Ou 1 mais M, tanto faz. Certo? E, portanto, M mais 1 e 1 mais M são iguais. Beleza? É o que vai ser provado aqui. Então, veja que começa a aparecer umas coisas que a gente já sabia desde criança, né? Por exemplo, que no conjunto dos números naturais, a soma ela é comutativa, né? Aqui ainda não está dizendo que é comutativa porque eu estou trocando apenas o 1 e o M, né? De ordem, certo? Mas M mais 1 e 1 mais M dá o mesmo resultado. É uma coisa que a gente sabe desde criança, mas agora a gente deixou de ser criança e tem que começar a aprender a porquê que essas coisas são verdadeiras, né? Certo? E aqui tem a demonstração, por que que isso é verdade, e aí deixa eu comentar essa demonstração, certo? A ideia da demonstração é usar o terceiro axioma, que eu vou escrever. Deixa eu escrever ele aqui para poder não ter que ficar subindo a tela ali, que é o seguinte, né? Se x é subconjunto de A e 0 pertence a x, subconjunto de A, vamos lá. Axioma. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. O que é que eu estava vendo para aparecer? Pronto. Então, o axioma está resumido aqui, certo? Você tem um subconjunto do conjunto A, e aí, se ele tiver essas duas condições aqui sendo satisfeitas, quais são as condições? Essas aqui, ó. O 0 pertencer a x e para todo k que pertence a x implicar que o sucessor também pertence a k, então a conclusão é que x é o próprio conjunto A, certo? Onde x é um subconjunto de A. Beleza? Então, o que a demonstração vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó. Provemos as duas igualdades, né? Que é esta aqui e essa aqui. Quer dizer, essa é a igualdade só, né? Então, ele vai provar isso. O que é que ele vai fazer? Ele vai definir um conjunto B, que será subconjunto do conjunto A, porque B ele está definindo como sendo o quê? O conjunto dos elementos M que pertencem a A, tais que o sucessor de M é igual a 1 mais M. Certo? E aí provemos por indução que B é igual ao conjunto A. Provar por indução é provar usando esse axioma aqui. Certo? Então ele tá fazendo o quê? Estou pegando aqui um conjunto B, um subconjunto B do conjunto A, e eu vou provar que o conjunto B é igual a A. Certo? Essa é a ideia. Como é que a gente faz para provar que B vai ser igual a A?
Então, você tem que verificar duas coisas do axioma. Quais são? Primeiro, que o 0 pertence ao conjunto B. E segundo, para todo elemento que você pegar em B, você tem que mostrar que o sucessor também pertence a B. Beleza? É isso que a gente vai ter que fazer. Então, primeira coisa. 0 pertence a B. Por que 0 pertence a B? O que significa 0 pertencer a B? Eu tenho que mostrar que o sucessor do 0 é igual a 1 mais 0. Sim ou não? Sim, professor. Para poder pertencer a B, né? Então, veja que 1 mais 0 é igual a 1, por definição da soma. Veja aqui, ó. Se você fizer m igual a 1 aqui, você vai ter que 1 mais 0 é igual a 1, certo? Então, aqui você tem 1 mais 0 é igual a 1, só que, por definição, 1 é o sucessor do 0. Então, veja que, se no lugar desse m aqui eu colocar o 0, você vai ter que o sucessor do 0 é igual a 1 mais 0. Então, isso significa dizer que 0 é um elemento de B. Tranquilo? Então, a gente verificou essa primeira coisinha aqui, ó. Ok? Ok, Sim ou não? professor. Pronto, a segunda coisa. Na segunda, a gente tem que fazer o quê? Eu vou pegar um elemento que pertence a B e eu vou ter que provar que o sucessor deste elemento também pertence a B. Sim ou não? Porque eu tenho que verificar que essa implicação aqui é satisfeita. Certo? Se isso daqui é uma implicação, né? Então a gente sabe que o condicional que existe aqui é verdadeiro, né? Então eu tenho que provar justamente que esse condicional é verdadeiro. Então, se eu pegar um cara de modo que isso aqui é verdade, eu tenho que provar que isso daqui é verdade. Porque caso contrário, né, se isso daqui fosse verdadeiro com isso daqui falso, o condicional seria falso. E aí não seria uma implicação aqui, né? Sim ou não? Sim, professor. Pronto, então, vamos lá. Seja agora M um elemento de B. Se M pertence a B, então isso significa dizer que o sucessor de M é igual a 1 mais M. Certo? É a definição do conjunto B. Beleza? Daí o que acontece? Ó? Se eu pegar o sucessor de 1 mais M, o que é que vai dar? Né? Se eu pegar o sucessor disso aqui, o sucessor disso vai ser o sucessor do sucessor de M. Por isso que ele escreveu isso aqui, ó. Certo? E como, por definição, sucessor de 1 mais M é igual a 1 mais o sucessor de M, por que isso aqui é verdade? Porque ó, na definição da soma, se você fizer o sucessor de uma soma, isso vai ser o primeiro carinha aqui, ó, mais o sucessor do segundo. Tá vendo? Então, aqui, mesma coisa, ó. Eu estou fazendo o sucessor do 1 mais o m. O sucessor dessa soma vai ser o primeiro cara mais o sucessor do segundo, certo? Daí o que a gente tem? Que o sucessor do sucessor de m é igual a 1 mais o sucessor de m. O que isso quer dizer? Isso quer dizer ó, que o sucessor de m é um carinha que está satisfazendo essa condição aqui. Ó. Se você colocar no lugar do m o sucessor de m, não é isso que você vai ter aqui? Essa igualdade? Sim ou não? Sim, sim, professor. Então, isso está dizendo que o sucessor de m é um elemento que satisfaz a condição de pertencer a B. Então, ele é um elemento de B.
Então, o que que a gente fez? Eu peguei um elemento de B e provei que o sucessor dele também pertence a B. Então, isso quer dizer que o conjunto B também satisfaz esse item aqui. Certo? Tranquilo? Se ele satisfaz esse item aí, então, ó, ele satisfaz esse primeiro e satisfaz o segundo. Então, pelo terceiro axioma lá, o axioma de indução, pelo princípio de indução, o conjunto B que foi definido, ele é o próprio conjunto A. Certo? Ele é o próprio conjunto A. Certo, professor. Se ele é o próprio conjunto A, então isso significa dizer que S de M igual a 1 mais M, isso daqui é verdade para todo M que pertence ao conjunto A. Eu sei que isso daqui já é verdade para todo M que pertence ao conjunto B, porque o conjunto B foi criado assim, né? Ele é justamente o conjunto formado por elementos de A em que essa igualdade é verdadeira. Só que a gente provou que o conjunto B é o próprio conjunto A. Então, se essa igualdade é verdadeira para todo elemento que pertence a B, então ela é verdadeira para todo elemento que pertence a A. Compreenderam? Compreendido, professor. Pronto, Uma diga. pergunta. Esse material que você está usando já está disponível Eu vou no colocar o SCA? PDF dele. Eu vou colocar o PDF dele daqui a pouco no grupo. Pronto, tá certo. Obrigado. Certo? Então, veja só. Então, por um lado, eu sei que o sucessor de M, eu acabei de provar que ele é igual a 1 mais M. Mas, por outro lado, o sucessor de M é a mesma coisa que o sucessor de M mais zero, porque M mais zero é igual a M, na definição da soma, certo? E também pela definição da soma, o sucessor de M mais zero vai ser igual a M mais o sucessor de zero, e sucessor de zero, por definição, é igual a 1, certo? Então, por um lado, a gente sabe que o sucessor de M é igual a M mais 1, e por outro, a gente provou que o sucessor de M é igual a 1 mais M. Então, isso quer dizer que esse cara é igual a isso, e esse também é igual a isso aqui. Então, duas coisas que são iguais a uma mesma outra, elas são iguais entre si, né? Então, você vai ter que M mais 1 e 1 mais M são iguais. Tá certo? É isso que a gente tinha que provar nesta proposição aqui, ó. Tranquilo? Essa parte aqui segue da definição da soma. E essa daqui é o que foi provada por meio desse argumento aqui, ó. Beleza? Certo? Certo, professor. Pronto. Então a gente já sabe que somar M com 1, tanto faz a ordem da soma, né, que o resultado é o mesmo. Próximo resultado é o seguinte. O conjunto A é igual a o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Só que quem são esses carinhas aí? A gente define, ó. Primeiro, a gente tem o número 1, que é o sucessor do zero, né? O número 2 vai ser o sucessor do 1. Tudo isso por definição, certo? O que a gente chama de número 3, ele vai ser o sucessor do 2. O número 4 é o sucessor do 3 e assim por diante. Beleza? Então, considere um conjunto cujos elementos são justamente esses aí. 0, 1, 2, 3, 4 e etc. Onde cada elemento que aparece aqui, ele é o sucessor do que veio antes, né? Na lista. Tranquilo? Então, aquele conjunto A
Esse conjunto A aqui, que a gente ainda não sabia o que é que existia nele, né? A gente sabia que ele tem o zero e sabe que para todo elemento que existe nele, o sucessor também está nele, certo? Então, o que a gente vai verificar aqui é que esse conjunto A, ele é justamente o conjunto formado por zero, sucessor do zero, sucessor do sucessor do zero, sucessor do sucessor do sucessor do zero, e assim por diante. Porque se a gente voltar aqui, ó, 1 é o sucessor do zero, 2 é o sucessor do 1, certo? Então, 2, ele é o quê? Ele é o sucessor do zero. Quem é o 3? É o sucessor do sucessor do sucessor do zero. E o 4 vai ser sucessor do sucessor do sucessor do sucessor do zero, certo? Beleza? Eu vou escrever aqui. É o sucessor do sucessor do sucessor do sucessor do zero. Beleza? E assim por diante. Tranquilo? Então, esse conjunto A, ele vai ser exatamente o conjunto formado por sucessores dessa forma. Tranquilo? Certo? E aí, como é que ele faz a demonstração? Vamos chamar de N o conjunto formado por esses elementos. 0, 1, 2, 3 e etc. Isso é um subconjunto do conjunto A. Por quê? Porque cada elemento que pertence a N, ele é um sucessor de um elemento de A. Certo? Então, e como todo sucessor de elemento de A é um elemento de A, então todos os elementos de N são elementos de A. O que é que a gente vai provar? A gente vai provar usando indução que esse conjunto N, ele é o próprio conjunto A. Beleza? Então, primeira coisa, o zero pertence a N. Tranquilo? Porque zero é um elemento de A, né? E tal. E por construção mesmo, eu adicionei o zero do conjunto N, então ele é um elemento de N. Beleza? Outra coisa, como cada elemento do conjunto N foi construído de modo que ele é o sucessor de alguém, com exceção do zero, né? Então, para qualquer elemento que você pegar em N, o sucessor desse cara vai ser um elemento de N também. Né? Porque o que é que você tem? O 1, ele é o sucessor do zero. O 2 é o sucessor do 1. O 3 é o sucessor do 2, e assim por diante. Então, dado um N, ele vai ser o sucessor de alguma coisa, né? Na verdade é assim, né? Melhor. Se eu pegar um N, um Nzinho que pertence a esse carinha aqui, a esse conjunto, o sucessor dele vai estar nesse conjunto também, né? Ele foi construído dessa forma. Certo? Então, se Nzinho pertence a Nzão, então o sucessor de Nzinho pertence a Nzão. Então, esse conjunto N, ele satisfaz essas duas condições aqui. Esta e esta. Certo? A gente está colocando no lugar do B aqui esse conjunto N. N, 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 N. Certo? E aí, se esse conjunto N satisfaz essa condição e essa, então esse conjunto N é o próprio conjunto A. Beleza? E aí, esse conjunto Professor, N, diga. uma dúvida, é porque existem diferentes definições dos axiomas de Peano? Existe diferença do quê? Não entendi. Existem diferentes definições dos axiomas de Peano? Não, não. Porque eu participei do curso de verão no INPA e na curso de análise na reta eu defini os axiomas de Peano diferente. Eu Quais? defini os axiomas de Peano como um, sendo diferente de SN para Ah, qualquer tá, N tá, ciências entendi. naturais. Tá, entendi qual é a diferença. Tá. Existe essa diferença que é o seguinte: alguns autores
consideram um conjunto dos números naturais começando no 1 e outros começam no 0. E isso daí é apenas é mera questão de escolha. É uma mera questão de escolha. Vai ter aqueles que consideram o 0 como sendo um número natural e tem aqueles que não. Certo? Só isso. Certo. Certo, entendi. Aqui, Então, no né? caso, na matéria de matemática básica, eu considero o zero como natural. Eu tô considerando o 0 um número natural. Certo, obrigado. E isso é apenas questão de escolha mesmo. Beleza? Quem escolhe o 0 sendo número natural não vai, não vai conseguir convencer muito aqueles que não consideram considerar o contrário, não, certo? É questão de escolha. O que importa é você ter um conjunto que começa em alguma coisa, não importa se você chama essa coisa de 1 ou se você chama essa coisa de 0, certo? Então vamos lá. Esse conjunto N, então a gente provou, né, que esse conjunto N aqui ele é igual ao nosso conjunto A, certo? Dado pelo axioma de Peano. Esse conjunto N aqui é o que a gente chama de conjunto de números naturais. Beleza? Então, ó, por construção, o que é o conjunto dos números naturais? É o conjunto cujos elementos são o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tranquilo? Onde o que é um elemento que está aqui em N? Ele é o sucessor do que vem antes, né? Antes, entre aspas, né? Porque a gente ainda não definiu o que significa um elemento vir antes de outro, né? Tá certo? Então a gente sabe que você tem o 0, que é onde a gente está considerando que os nossos números naturais começam. Aí eu vou ter o 1, que é o sucessor do 0, o 2, que é o sucessor do 1, o 3, que é o sucessor do 2, e assim por diante. Beleza? Esse é o nosso conjunto dos números naturais. Tranquilo? Sim, professor. Tranquilo, Tal- professor. talvez não tranquilo assim, mas entenderam, né? Bom, tem uma outra Por definição aí. aqui que é. Exatamente. Tem uma definição aqui que é relacionada à composição de funções, que, novamente, né? A gente ainda vai tratar de composição de funções, a gente ainda vai falar sobre funções. Por enquanto, o que a gente vai usar aqui é aquilo que vocês já sabem sobre funções, certo? Só para poder dar andamento ao conteúdo aqui. Então, veja só. Então, definição, se você pegar uma função de x em x, e esse i de x aqui, que é a função identidade no conjunto x, a gente vai ter a seguinte coisa. Ó. F, um expoente zero, nada mais é do que a identidade de x. E f com expoente n vai ser a composição de f com expoente n menos 1. Que é a composição, nada mais é do que o seguinte, ó, f com expoente n é a composição de f com f com f com f n vezes. Beleza? Vou escrever isso aqui. Seguinte, ó. Você tem uma função f de x em x, e ele está dizendo, ó, f com expoente zero, isso daqui é igual à identidade de x, que é uma função de x em x que faz o quê? Pega um elemento x, e a esse elemento eu associo o próprio elemento, certo? A identidade é uma função que faz isso. Ela leva x no próprio x, beleza? E f com expoente n é igual a f composta com f composta com f n vezes. Onde o que é a composição? Quando eu faço uma composição de duas funções, deixa eu só recapitular isso. F composta com g nada mais é do que f de g de x. A gente vai retomar isso depois, certo? De maneira mais aprofundada. Tranquilo? Então aqui, ó, você vai fazer f
de f composta com f composta com f n vezes, isso daqui é a mesma coisa que você fazer. Por exemplo, se eu tiver f composta com f 3 vezes. Se eu fizer isso em um certo x, isso aqui é a mesma coisa que fazer f de f de f de x. Compreenderam a ideia? Mas não se preocupe muito com isso aqui ainda não. Então, seguindo. Tendo isso daí, a gente vai ter o seguinte. Se você pegar, proposição, né? Se você pegar dois números naturais m e n, então fazer m mais n significa você tomar o sucessor do sucessor do sucessor de m n vezes. Beleza? É isso que a proposição está dizendo. O que significa isso? Ó? Por exemplo, se eu fizer m mais 3, m mais 3 vai ser S com expoente 3 aplicado em M, que vai ser o quê? O sucessor do sucessor do sucessor de M. Beleza? Aí o que vai ser isso? Ó? Vai ser sucessor do sucessor de quem? O sucessor de M, nós vimos que é M mais 1. Certo? Então, isso daqui é igual a isso daqui. Beleza? Por definição, o que vai ser o sucessor de M mais 1? Vai ser igual a M mais o sucessor do 1. Tranquilo? Por definição, o que é o sucessor do 1? O que é o sucessor do 1? O 2. Pronto. Então, M mais sucessor do 1 vai ser igual a M mais 2. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, veja que se você aplicar a definição da soma novamente aqui, ó, o que vai ser o sucessor do M mais 2? Vai ser M mais o sucessor do 2. Quem é o sucessor do 2? Por definição, é o 3, né? Então, ó, se eu faço o sucessor do sucessor do sucessor de M, o resultado vai ser M mais 3. Então, note que quando a gente faz isso aqui, ó, a enésima inteirada do sucessor de M, o resultado vai ser somar M com N. É isso o que vai ser provado aqui, ó. Tranquilo? O sucessor do sucessor do sucessor N vezes do M vai ser igual a M mais N. Então, aqui a gente está estabelecendo como é que a gente faz a soma de dois números naturais. E a demonstração vai ser novamente usando indução. Beleza? Então, eu vou fixar um valor para M, e aí vou definir um conjunto, que ele está denotando aqui de S de M, que é o conjunto de todos os números naturais N, para os quais essa igualdade aqui é verdadeira. O objetivo da demonstração vai ser provar que esse conjunto é o próprio N, conjunto dos números naturais, certo? E aí, para provar isso, a gente faz o quê? Tem que provar primeiro que o zero pertence a esse conjunto. Como é que ele prova? Veja aqui, ó, o sucessor aqui, ó, com expoente zero, ela é a função identidade que vai dar o nosso mzinho. E mzinho é igual a mzinho mais zero, por definição da soma. Beleza? Então, note que isso daqui é igual a isso aqui, ó.
Ou seja, é a mesma coisa de eu trocar esse nzinho que aparece aqui, ó, pelo número 0. Certo? Se eu trocar esse nzinho pelo número 0, a igualdade é verdadeira. Aqui, ó. Esse cara é igual a isso daqui, trocando n por 0. Ou seja, o 0 é um elemento que satisfaz a propriedade de pertencer ao conjunto Sn. Então, ele pertence ao conjunto Sn. Beleza? Então, esse conjunto satisfaz a primeira condição aí do princípio de indução. Segunda coisa. Suponha um elemento que pertence a Sn. Pegue um elemento K que pertence a Sn. E vamos tentar provar que o S de K, o sucessor de K, também pertence a Sm aqui. Beleza? Então, primeira coisa, ó, K pertencer a Sm significa que essa igualdade aqui é verdadeira. Tá certo? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Se essa igualdade aí é verdadeira, então, da definição de soma, a gente ainda tem que essa daqui também é verdadeira. Porque, como é que a soma é definida, né? O sucessor de m mais 1k é igual você repetir o primeiro, fazer o sucessor do segundo, certo? Então, essa igualdade aqui, ela é verdadeira por causa da definição da soma, certo? Então, m mais sucessor de k vai ser o sucessor de m mais k. Só que m mais k é igual a késima inteirada do sucessor de m. Beleza? Daí o que é que você vai ter? Que m mais sucessor de k vai ser igual ao sucessor da késima inteirada do sucessor de m, que é igual a isso aqui, ó. É o S composta com a késima inteirada do sucessor de m. E isso daqui nada mais é do que a késima primeira iterada do sucessor de m. E k mais 1, a gente já sabe que é igual ao sucessor de k, né? Então, o que acontece é que a késima primeira inteirada vai ser igual a isso aqui, ó. Conclusão. M mais o sucessor de K vai ser S, e aqui no expoente do S, ó, vai aparecer o sucessor do K, tudo isso aplicado em M, certo? Ou seja, é como se eu estivesse verificando, aliás, é como não, né? Eu estou verificando justamente que se no lugar do N eu colocar o sucessor do K, essa igualdade aqui ainda é verdadeira. Então, o que está provado? Se eu pegar um elemento K que pertence a Sm, o sucessor também pertence a Sm. Do princípio de indução, esse conjunto Sm nada mais é do que o próprio conjunto dos números naturais. Certo? Então, a soma de m com n, ela vai ser dada desse modo aqui, onde n é um número natural qualquer, e o m também. Beleza? Então, está definida aí a soma de dois números naturais quaisquer. Esta soma vai ter algumas propriedades. Propriedades que vocês já conhecem aí, desde menino. Quais são essas propriedades? A soma ela é associativa. Beleza? A soma é associativa. Tanto faz você somar n com p e depois somar com m, como somar m mais n para depois somar com p. O resultado é o mesmo. A soma ela é comutativa, certo? N mais m e m mais n sempre vai dar o mesmo resultado. Beleza? E vale essa tal lei do cancelamento aqui, ó. O que diz a lei do cancelamento? Se eu tiver um certo número natural p, né, dos dois lados de uma igualdade aqui, ó,
né, M mais P igual a N mais P, eu posso cancelar o P e obter a igualdade entre M mais N. Beleza? Ou seja, literalmente ele está dizendo que eu posso, né, se eu tiver o mesmo cara somado dos dois lados, eu posso cancelar esse cara aqui e ficar só com o que sobra. Sim ou não? Sim, professor. Essas são coisas que vocês já sabiam, né? Desde que eram criança, vamos dizer assim. Mas aqui é um teorema, é uma coisa que você tem que provar, certo? A demonstração ela vai estar aqui, demonstração do primeiro item, do segundo e do terceiro. Eu não vou comentar essas demonstrações aqui, essa demonstração, porque fica muito longa e, de qualquer forma, a demonstração é feita por indução. Certo? Então, veja que numa demonstração por indução, qual é a metodologia sempre? Ó? Você define um conjunto de elementos em que a igualdade que você quer provar que é verdadeira, ela já é válida, certo? Então, você vai supor, seja a índice Mn aqui, no caso, né? O conjunto formado por todos os números naturais P, para os quais a igualdade é verdadeira. Se você provar que esse conjunto é igual ao conjunto dos números naturais, então você está provando que essa igualdade é verdadeira para qualquer número natural P. Beleza? E aí ele vai fazer essas coisas, né? Aí ele vai provar que o zero pertence a esse conjunto. Professor, Diga. só, nessa primeira aí, não deveria ser P, M e N pertencem a naturais, não? Não, aqui o M e o N vai estar fixado. Aí o que ele vai Tá, provar? entendi. Ele vai provar que qualquer P que está dos dois lados, a igualdade aqui, a associatividade vai ser verdadeira. Para qualquer P. Aqui, na verdade, ele está supondo assim, ó. A é o conjunto de todos os números naturais P, para os quais essa igualdade é verdadeira, onde N e M são quaisquer. Certo? Sim, tô E entendendo. aí, quando eu provar que A é igual ao conjunto dos naturais, eu vou provar que essa igualdade é verdadeira não só para alguns elementos P e qualquer Mn. Ele vai estar provando que essa igualdade é verdadeira para qualquer M, qualquer N e também qualquer P. Beleza? Beleza. Só deveria ter o quantificador universal, né? Aí também. Para todo É que T. é uma forma de escrever aqui, né? Aqui é uma forma de a gente caracterizar o conjunto, né? E Sim, aqui sim. ele não está colocando o quantificador universal, né? Ou qualquer que seja P, porque na verdade, assim, ele está pegando alguns elementos do conjunto N, né? Não é qualquer elemento de N. Você está definindo A como sendo o conjunto formado por elementos de N para os quais essa igualdade é verdadeira. E o que Sim, vai ser demonstrado é que essa igualdade é verdadeira para qualquer P pertencente a N. Compreendido? compreendi. Pronto. Aí vejam que a ideia é sempre a mesma. Ó. Definir o conjunto, aí vai provar que o zero pertence a esse conjunto. E, dado que K pertence a esse conjunto, a gente vai provar que o S de K também pertence a esse conjunto. Tendo essas duas condições sendo satisfeitas, pelo princípio de indução, esse nosso conjunto é o próprio conjunto dos naturais. Beleza? Veja que no outro item, ó, a mesma coisa. Ele definiu aqui um conjunto como sendo o quê? O conjunto de todos os números naturais M para os quais a comutatividade é verdadeira. Beleza? Tranquilo? E aí eu vou provar que esse Tranquilo. conjunto que eu defini é o próprio conjunto dos números naturais. E aí ele faz o quê?
prova que o zero pertence àquele conjunto e, dado que K pertence a esse conjunto, ele prova que o sucessor também pertence a esse conjunto. Certo? A ideia é sempre a mesma. Terceiro item, de novo aqui, ó, terceiro item da lei do cancelamento, né? Ele definiu um conjunto aqui formado por todos os números naturais P, para os quais a lei do cancelamento está valendo. Ó. E aí ele vai provar que esse conjunto A é todo o conjunto dos números naturais. Como é que ele faz isso? Prova primeiro que o zero pertence a esse conjunto e, para cada K que pertence a esse conjunto, o sucessor também pertencerá a esse conjunto. Portanto, pelo princípio de indução, esse conjunto que foi definido é o próprio conjunto dos naturais. Compreendeu? Então, de qualquer forma, ó, o que vocês têm que guardar desse teorema aqui? É que a associatividade da soma de números naturais ela é verdadeira, a comutatividade também, e você tem ainda essa lei do cancelamento. Beleza? Tem uma coisa com relação à lei do cancelamento que tem que ser observada, que é o seguinte, ó. Normalmente, quando a gente está na escola, como é que a gente faz para concluir a partir dessa igualdade que essa outra igualdade é verdadeira? Como é que a gente aprende lá? A gente faz o quê? Subtrai P dos dois lados. Né? Exatamente, eu vou somar o menos P dos dois lados, certo? Porque quando eu fizer o menos P com o P, vai cancelar, né? Na verdade vai dar zero, né? Isso aqui vai ser N mais P mais menos P. E do outro lado eu vou ter M mais P mais menos P. Certo? E aí a gente vai ter N mais zero igual a M mais zero. E, portanto, N igual a M, né? A gente faria assim, né? O que a gente sabe do ensino médio. Sim, professor. Só que nos naturais, no conjunto dos naturais, não existe isso aqui, ó. Menos P. Não existe cara negativo, né? Como a gente vai dizer depois, né? Tranquilo? Então, eu não posso somar menos P dos dois lados dessa equação, porque isso daqui simplesmente não está no conjunto dos naturais. É por isso que a lei do cancelamento ela tem que ser provada de outra forma. E a forma foi essa que a gente viu. Beleza? E a demonstração está aqui. Ó. A lei do cancelamento, na verdade, aqui, né? Esse terceiro item. Compreendido? Beleza? Próxima proposição aí, ó. A próxima proposição está dizendo o seguinte, ó. Suponha que existe um elemento U no conjunto dos naturais, de modo que M mais U é igual a M, para qualquer número natural M. Então, esse elemento U nada mais é do que o zero. Essa proposição está nos dizendo que o único número natural que, quando somado a qualquer outro, o resultado vai ser esse outro número natural, esse número tem que ser o zero. Tranquilo? Então vejam que o que vocês sabiam até então é que zero mais alguma coisa, né? O zero não altera a soma, né? Não, vocês sabiam? Pois é, agora essa proposição está nos dizendo que zero é o único cara com essa propriedade. Certo? Possivelmente vocês nunca pararam para pensar que poderia ter outro, né? Vinha a pergunta assim, será que existe um outro número com essa mesma propriedade, né? De M mais alguma coisa, seu próprio M? Essa proposição está dizendo que não tem. Certo? O único cara que faz isso aí é o zero mesmo.
E como é que ele está provando isso? Em uma linha ele está provando isso. Por quê? 0 é igual a 0 mais 1. Beleza? Porque o 0 tem essa propriedade, né? 0. Aliás, eu estou supondo que U tem essa propriedade, né? Que ele mais alguma coisa vai ser essa própria coisa, né? Então, 0 é igual a 0 mais U. Sim ou não? Sim, professor. Só que 0 mais U é igual a U. Porque o 0 tem essa propriedade, né? Também. Então, veja que o que está sendo mostrado aqui é que se U tiver a mesma propriedade que o 0, de não alterar a soma, né? Então, os dois são iguais. Compreendido? Compreendi, Agora vamos à professor. multiplicação de números naturais. Como que a gente define a multiplicação de números naturais? Então, primeiro, a gente define o que significa multiplicar por zero. Então, qualquer número natural m multiplicado por zero, a gente vai dizer que é zero. Isso é definição, certo? Nos naturais, qualquer número natural multiplicado por zero, a gente vai dizer que é zero e ponto final. Não tem uma prova para isso, não. Nos naturais. Nos inteiros, nos racionais e nos reais, a gente vai ter que demonstrar isso, mas nos naturais, a gente assume isso como definição. Certo? Certo. E a outra coisa é, se eu Professor, quiser o Marco está multiplicar, pedindo para repetir, que ele disse que travou o mito dele. repetir a partir de onde? Do item anterior, professor, que você estava explicando. M mais zero, M vezes zero igual a zero, né? Isso é definição. No conjunto dos números naturais, multiplicar por zero dar resultado zero. A gente não prova isso. Nos inteiros, nos racionais e no conjunto dos reais, isso é uma coisa que a gente prova, mas nos naturais não. Tranquilo? Proposição. Veja que o que eu defini é que m vezes zero é zero. Eu não falei nada a respeito de zero vezes m. Sim ou não? A primeira Professor, proposição... você pulou a segunda verdade. propriedade aí, né? Você falou só m Pulei. vezes zero, não falou m vezes Isso. n mais um, não. Isso, eu pulei isso aqui. Eu ia falar e aí eu tive que repetir a anterior, né? Então, continuando aqui a definição de multiplicação, multiplicar m pelo sucessor do n é a mesma coisa que fazer a multiplicação do m vezes o n e somar m. Certo? Definição. Tranquilo? Isso aqui é uma coisa que a gente não prova. A gente assume como verdadeiro isso aqui. Então, a primeira proposição é a seguinte. Se eu multiplicar o m por zero do lado esquerdo, o resultado também é zero. Note que na definição eu multipliquei pelo lado direito, né? Eu coloquei o zero do lado direito. Mas se eu colocar o zero do lado esquerdo, isso também dá zero. E aí, demonstração é feita por indução também. Ele vai definir aqui o conjunto S como sendo o conjunto dos números naturais m para os quais essa multiplicação dá zero. E aí ele vai provar que esse conjunto S é o próprio conjunto dos números naturais. Ou seja, isso vai estar dizendo então que esse produto aqui com zero do lado esquerdo vai dar zero para qualquer número natural m. Beleza? E aí como é que ele vai fazer isso? Aí ele vai argumentar aqui para mostrar que o zero pertence a S. Aqui não é n, certo? Ele escreveu errado aqui. É zero pertence a S. Beleza?
E o outro item é, se você pegar um K que pertence a S, ele vai provar que o sucessor também pertence a S. E aí o argumento está escrito aqui, né? E, portanto, o conjunto S é igual ao conjunto dos números naturais N. Beleza? A próxima proposição é a seguinte. Se você somar dois números naturais e o resultado é zero, então esses dois números naturais são iguais a zero. Repare que no conjunto dos números inteiros isso já não é verdade. Beleza? No conjunto dos números inteiros, quando eu tenho m mais n igual a zero, isso quer dizer que m é igual ao menos n. Beleza? Só que nos naturais não existe menos n, né? Beleza? Nos naturais, se a soma de dois números naturais for zero, isso quer dizer que os dois números naturais necessariamente são iguais a zero. Tranquilo? Acho que sim, professor. Tranquilo. Isso está nos dizendo também que os dois únicos números naturais cuja soma dá zero é o zero. Os dois números serem zero. Então veja que parece uma coisa assim, você olha assim, caramba, velho, isso é meio... Isso não é óbvio, não. É assim, né? Com base no que a gente já sabia de números naturais, né? Que vocês sabiam dos números naturais, de tudo que vocês vinham estudando até entrar aqui no curso, isso era um fato óbvio para vocês, né? Mas aqui, ele não é mais um fato óbvio, no sentido de que é verdade e eu não preciso provar isso. Aqui a gente tem que provar isso. E a demonstração está aqui, ó, nessas 4 linhas. Aí eu vou pular essa demonstração para a gente adiantar aqui. Beleza? Próximo teorema. Esse teorema está dizendo 6 coisas aí, ó, que é o seguinte, com relação à multiplicação, né? É que a multiplicação, ela realmente se aplica a quaisquer números naturais m e n. É o que significa esse primeiro item aqui do teorema. Beleza? Ou seja, ele está dizendo assim, para qualquer m e qualquer n, existe a multiplicação entre esses dois caras e a multiplicação é um número natural. Se m e n são números naturais, a multiplicação de números naturais é um número natural. Beleza? Que é outra coisa óbvia, né, na nossa cabeça, assim, mas é uma coisa que tem que provar. Porque agora a gente sabe o que significa, por definição, multiplicar números naturais. Tranquilo? E aí, com base nisso, a gente prova que a multiplicação de naturais é um número natural. Segundo item aqui. Existe um elemento neutro multiplicativo. Isso quer dizer o seguinte, que existe um número natural que quando eu multiplico qualquer outro, o resultado é esse outro número natural, certo? Esse número é o número 1, é o sucessor do zero. O sucessor do zero é um número natural que, quando multiplicado por qualquer outro, o resultado é esse outro número natural, né? Ou seja, 1 vezes n ou n vezes 1 é igual a n. Tranquilo? Distributividade. M vezes n mais m é igual a m vezes n mais m vezes p. Beleza? É aquela regrinha lá, né, de quando a gente faz a continha assim, né? O que vai dar essa multiplicação? Aí você faz m vezes n mais o m vezes p. Essa igualdade aqui, ó, ela é verdadeira para qualquer m, n e p naturais. Beleza? É o terceiro item desse teorema.
Quarto item é que a multiplicação, ela também é associativa. Beleza? Na multiplicação de três números naturais, não faz diferença se você multiplicar n e p e depois multiplicar por m, ou você multiplicar m e n para depois multiplicar por p. Não faz diferença, o resultado é o mesmo. Tranquilo? Outro item é que, se você tiver dois números naturais cujo produto é igual a zero, um desses números naturais tem que ser o número zero. Beleza? Ou os dois, né? Exatamente. Ó, lembre-se, em lógica aqui, ó, esse ou, ele não é exclusivo, não. Ou é uma coisa ou é a outra, não. Pode ser as duas. Sempre. A menos que a gente diga o contrário, né? Se você colocar o ou, é porque as duas coisas podem ser verdadeiras. Certo? Então, mais uma vez. Produto de números naturais dando zero implica que um deles é igual a zero. Certo? Esse tipo de propriedade, que parece ser bobagem, é o que está por trás da resolução de algumas equações. Por exemplo, ó, qual é o número natural que elevado ao quadrado vai dar ele mesmo? Alguém pode pensar, bom, E o zero. pode ser o zero, pode ser o 1. Mas por que que é o 0 e 1? Como é que a gente faria para calcular que os valores devem ser esses? Porque a gente não pode simplesmente olhar para a equação e chutar que o resultado é esse ou aquele, né? A gente tem que calcular esse resultado. Beleza? Em geral, Beleza. né? A gente tem que fazer a conta e mostrar. Então, aqui, o que vai acontecer? Deixa eu ver se essa equação dá para resolver nos naturais mesmo. Boa pergunta agora, né? Ah, acho que a equação não pode nem ser escrita assim, tem que ser escrita. Deixa eu pensar aqui agora. Agora me embolei. No conjunto dos. É porque no conjunto dos números naturais, eu coloquei essa equação aqui, mas acho que não dá para resolver nos naturais, não. Pelo menos não me ocorre agora como é que vai fazer. Porque alguém pode estar pensando assim, ó, professor, não é só botar o n para o lado de lá, igualar isso a zero, e escrever isso aqui, não. Alguém pode estar dizendo isso, né? Pensando isso, certo? Só que eu não posso fazer isso porque nos naturais não existe o menos n, né? Eu pensei que ia ser um exemplo aqui, mas Mas se botar não, o não N2 rolou. igual a N vezes N. Não rolou aqui. Professor, se escrever como função, uma função composta, poderia utilizar aquela definição de Aqui é isso, né? Eu acho que nos naturais vai complicar resolver essa equação aqui. Porque daqui a gente vai ter, ó, n igual a zero é uma solução, né? Porque zero vezes zero é zero. Se ele não é zero, pergunta é, existe alguma solução que é não, que é diferente de zero? Se ele for diferente de zero, então ele é o sucessor de alguma coisa. É porque zero é o único número é o único número natural que não é sucessor de ninguém. Beleza? Professor, utilizando a propriedade do elemento neutro, da multiplicação. Não, mas aí é aquilo que eu disse, né? Se você faz n igual a 1, n igual a 1 é uma solução disso também, certo?
Mas aí a gente teria encontrado duas soluções simplesmente digamos assim, por chute. E não que a gente tenha feito a conta para concluir que esse cara é solução, sabe? Mas, enfim, então depois eu penso em como fazer isso daqui. Eu vou ver se tem um jeito decente de resolver a equação n ao quadrado igual a n nos naturais. Certo? Bom, mas de qualquer forma, essa dificuldade aqui em resolver essa equação já mostra que nos números naturais a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente já estava acostumado a fazer no conjunto dos números reais, dos números inteiros, dos números racionais, porque, por exemplo, não existe menos n aqui, né? Dado n natural, menos n não é um número natural, né? Não existe esse cara, né? Sim ou não? Então, professor. enfim. Mas de qualquer forma, vamos lá então, né? Esse tipo de propriedade que ela acaba sendo usada na resolução de equações. Nos naturais, eu não consegui dar o exemplo aqui, mas, por exemplo, no conjunto dos números reais, ou dos inteiros, ou dos racionais, você usa isso na resolução de equações, né? Que é aquela continha que eu fiz, né? Se eu tivesse, por exemplo, nos reais, eu poderia somar menos n dos dois lados, certo? Para ficar n ao quadrado menos n igual a zero. Sim ou não? E isso daqui eu poderia escrever como sendo n vezes n menos 1. E aí, no conjunto dos números reais, eu teria o produto entre dois números reais dando zero. Se o produto entre esses dois caras é igual a zero, isso significa dizer que um deles é zero. Ou n é zero, ou n menos 1 é zero. Sim ou não? O que vai significar dizer que n é igual a zero, ou n é igual a 1. Entenderam? O porquê é importante você ter esse tipo de propriedade, né? A vezes b igual a zero implicar a igual a zero ou b igual a zero. Isso é o que nos ajuda a resolver, por exemplo, uma equação como essa. Beleza? Bom, mas nos naturais aqui eu não consegui dar um exemplo, né? Mas vamos lá. Comutatividade também, ó. A multiplicação de números naturais ela é comutativa. Certo? M vezes N, N vezes M é a mesma coisa. A demonstração de cada uma dessas coisas está aqui, ó. Certo? Vamos a esse resultado, ó. A proposição. No conjunto de números naturais, se você tiver um produto n vezes p dando o próprio n, necessariamente esse p que aparece aqui, ele tem que ser igual a 1. Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Se essa igualdade aqui é verdadeira para qualquer n, então esse p que aparece aqui, ele é o número 1. Então, essa proposição aqui, ela está nos dizendo que o número 1 é o único número natural, tal que n vezes ele é o próprio número natural n. Tranquilo? É que nem o zero, né? Tranquilo. Zero é o único número natural que, quando somado a um outro número natural, o resultado é esse outro número natural. Beleza? No caso da multiplicação, quem tem essa propriedade é o número 1. Bom, relação de ordem. Na relação de ordem, aqui a gente vai dizer quando que um número natural é maior do que outro. O que significa um número natural ser maior do que outro? Aí, primeiro, a gente tem que definir aqui o que significa ser uma relação de ordem. Antes, a gente tem que definir o que significa ser uma relação. Tá certo? E
Eu não vou definir agora o que é exatamente uma relação, porque eu vou precisar definir o que é relação, o que é uma relação, quer dizer, eu não vou definir agora o que é uma relação de ordem, porque eu preciso falar sobre relação de um modo geral e eu vou fazer isso na aula que vem, certo? Para poder falar dos números inteiros, racionais e dos números reais. Mas, de qualquer forma, independente da gente saber já o que é uma relação vai ser de ordem se ela tiver três propriedades, que é reflexividade, que é todo elemento está relacionado a ele mesmo, antissimetria, que é se x está relacionado a y e y está relacionado a x, então x e y são iguais, e tem a transitividade, que é se x está relacionado a y e y relacionado a z, então x está relacionado a z. Um exemplo de relação de ordem é aquela que vocês já conhecem de ensino médio, que é aqui vocês chamam justamente de relação de ordem, né? Que é x menor ou igual a y. Que a gente escreve assim, né? Mesmo não tendo a clareza do que é que significa isso, né? Que a gente aprende desde criança é o quê? Que 2 é maior do que 1, que 3 é maior do que 2, que 4 é maior do que 3 e assim por diante, né? A gente aprende números naturais escrevendo eles numa ordem, que inclusive a gente diz que é a ordem crescente, né, dos números naturais, em que a gente diz nos naturais que esse cara é maior do que esse é maior do que esse é maior do que esse, e assim sucessivamente. Mas ninguém nunca nos disse o que é que significa precisamente um número ser maior do que outro. Nos naturais a gente ainda apela, né, para dizer que um número natural é maior do que outro se a quantidade que ele representa, né, se ele representa uma quantidade maior do que a representada pelo outro número natural. Por exemplo, 3 e 5. Quem é maior? O 5, não é? Sim ou não? Sim. Por que que a gente diz que o 5 é maior do que o 3? Porque se a gente pensar no 5, o número natural 5, como representando uma quantidade, né? Um conjunto, por exemplo, com 5 elementos, esse cara tem mais elementos do que o conjunto cuja quantidade está representada pelo 3, né? Um conjunto com 3 elementos, por exemplo. Esse aqui tem mais elementos do que esse, né? Então eu vou dizer que o 5 é maior do que o 3, porque a quantidade representada pelo 5 é maior do que a quantidade representada pelo 3, né? Nos naturais a gente ainda diz isso, né? Mas isso é só uma forma intuitiva da gente saber, né? Por que que um número natural é maior do que outro. Compreende? A comparação, Professor, diga. não poderia dizer que um número é maior do que outro quando eu posso representar esse número como sendo o outro número somado a uma função de sucessores? Então, mas isso vai ser justamente a definição. Aqui, ó, definição. Eu vou dizer que um número natural vai ser maior do que outro se ocorrer justamente isso que você estava dizendo agora. Nesse caso aqui, ó, eu vou dizer que o número natural n é maior do que o m se o número natural n for igual ao m mais um número natural p. Aí eu vou dizer que n é maior ou igual a p, ou igual a m. Beleza? Eu estou definindo aqui apenas essa relação. Ele vai provar que essa relação aí, ela é de fato uma relação de ordem. E aí essa relação de ordem que ele definiu, ele vai denotar desse modo aqui. Então, toda vez que a gente dizer que o número natural n
botar M, né? M é maior ou igual a N. Eu vou dizer que isso daí é verdade se e somente se existe um número natural P tal que M é igual a N mais P. Certo? Esse símbolo eu posso escrever assim também, né? N é menor ou igual a M. Também, certo? Aqui significa M é maior ou igual a N, e aqui significa N é menor ou igual a M, certo? As duas coisas, embora você leia de maneira diferente e escreva simbolicamente de maneira diferente, elas têm o mesmo significado matemático, certo? Beleza? Então, por exemplo, ó, Beleza. o 5, ele é maior ou igual a 3, por quê? Porque 5 é igual ao 3 mais 2. Ou seja, existe um número natural, que é o 2, de modo que o 3 mais o 2 é igual a 5. Então, como essa igualdade aqui é verdadeira, então o 5 ele é maior ou igual a 3. Sim ou não? Professor, Diga. como é que eu diferencio o maior igual ou só o maior? Então, vamos lá. Quando eu escrevo que um número natural é estritamente maior do que outro, isso quer dizer que ele é maior ou igual e os dois são diferentes. É a definição do estritamente nesse contexto. Ou seja, um número natural é estritamente maior do que outro se isso daqui for verdade e isso daqui também. Compreendeu? Compreendido. Pronto. Então, é isso que a gente tem aí. E aí, ó, agora que a gente tem uma definição matemática do que é um número ser maior do que outro, aí você vai ter coisas do tipo, se um número natural ele é diferente de zero, esse asterisco que ele coloca aqui em cima do n é para indicar que eu estou pegando o conjunto dos números naturais que são diferentes de zero, tá certo? Asterisco é para indicar que eu estou pegando elementos diferentes de zero. Beleza? Então a proposição está dizendo, ó, para qualquer número natural diferente de zero, este número natural é estritamente maior do que zero. Ele é positivo. Todo número natural diferente de zero é positivo. Diga aí. Você pensa, nossa, que novidade, hein? Que coisa. Mas, Entrei na faculdade para aprender isso. exatamente, precisou entrar no curso de matemática para saber que todo número natural diferente de zero é positivo. Vejam que aqui não se trata da gente estar ensinando obviedades, não, certo? Aqui se trata de a gente estar mostrando que essas coisas são verdadeiras por alguma razão. E que você prova que essas coisas são verdadeiras, que elas não são verdadeiras simplesmente porque eu aprendi desde criança. Compreendem? Sim, professor. Então, agora que a gente está começando a ver o porquê de certas coisas que a gente já sabia desde criança, elas serem verdadeiras, agora vocês podem dizer que vocês estão começando a fazer matemática. Porque até agora, com aquelas aulinhas que eu estava dando sobre conjunto, sobre lógica, só ensinando coisinha facinha, né? Que você olhava assim, poxa, nossa, matemática básica é isso aí, é? Essas coisinhas fácil. É, então, a gente começa no fácil para começar a introduzir coisas menos fáceis, para um dia a gente chegar em coisas mais difíceis e futuramente chegar em coisas bem complicadas. Tá certo? É assim que a gente vai. É que Beleza? Deus nos ajude.
E que Deus ajude. E vocês estudem, né? Porque ele não vai ajudar ninguém que não estuda. Certo? Beleza? Então, ó, proposição. Entrei na universidade para aprender que número natural diferente de zero é positivo. E pior, né? É positivo, bicho. Nossa, que coisa, hein? Mas é isso que eu estava falando a vocês, né? Aqui não é questão de a gente estar vendo coisas óbvias, mas sim tá vendo que coisas óbvias são coisas que a gente precisa provar ainda assim, certo? E que matemática é isso, você provar até mesmo as coisas que a gente acha que são óbvias. Em matemática, somente os axiomas são verdades que a gente assume sem demonstração. Ou aquelas coisas que a gente estabelece como definição, certo? Como, por exemplo, quando eu digo que nos naturais um número natural multiplicado por zero dá zero, essa é uma coisa que eu estabeleci como definição. Então, isso é uma coisa que eu não preciso demonstrar, porque é uma definição. Definição a gente não prova, e nem axioma, certo? Beleza? Sim, professor. Tudo aquilo que não é axioma e não é definição, a gente tem que provar. Por exemplo, é um número natural positivo. Beleza? Estritamente maior do que zero. Aí aqui tem a demonstração, ó, que eu não vou comentar porque a gente já está sem tempo. Beleza? Outra coisa, ó, parece óbvia. O sucessor de um número natural é estritamente maior do que esse número natural, né? Isso daqui está nos dizendo, sabe o quê? Que o número natural n mais 1 é sempre estritamente maior do que o número natural n. N mais 1 é estritamente maior do que n. É isso que está dito aqui. Outra coisa óbvia, né, na nossa cabeça, mas está aqui a prova. Duas linhas de demonstração. Tranquilo? Outra coisa que também é óbvia nas nossas cabeças, que é, vocês podem até não conhecer por esse nome, mas vocês todos sabiam disso. A lei da tricotomia dos naturais, que é o seguinte: dados quaisquer dois números naturais, ou eles são iguais, ou um deles é estritamente maior do que o outro. E somente uma dessas três coisas é verdadeira. Então, dados dois números naturais m e n, ou m é estritamente menor do que n, ou m é igual a n, ou m é estritamente maior do que n. Compreenderam? Nos naturais vale essa lei de tricotomia. Essa lei de tricotomia ela vai ser verdadeira também no conjunto dos números inteiros, dos racionais e dos números reais. Tá certo? A demonstração também está aqui, ó. Veja como, apesar de ser uma coisa meio óbvia, ó a demonstração desses itens aí, ó. Olha o tanto que a gente escreve para provar isso. Beleza? Outro teorema. Se você pegar três números naturais, se um deles for maior ou igual ao outro, se você somar uma mesma coisa dos dois lados, a desigualdade se mantém. Certo? E na multiplicação também, ó. Se um número natural é menor ou igual ao outro, então, se eu multiplicar os dois lados da desigualdade por um mesmo número natural diferente de zero, a desigualdade se mantém, ó. Beleza? E a demonstração está aqui, ó. Olha como é pequenininha. Para não dizer o contrário. Se algum de vocês ler essas demonstrações aqui que eu pulei, né? E não entender direitinho a demonstração, normal, certo?
Não tem nenhum problema. A gente está só começando o curso, certo? Vocês ainda vão amadurecer um bocado de coisa para chegar no ponto de realmente você entender essas demonstrações sem dúvida alguma. Um ou outro pode ser que já entenda, né? Porque vocês têm maturidades diferentes aí com relação à matemática. Beleza? Mas não é nenhum problema, não é nenhum motivo para desespero ler essa demonstração aqui, por exemplo, e não entender. Certo? Eu nem recomendo, na verdade, que leiam essas demonstrações, certo? Só aceitem que estas coisas aqui, elas são verdadeiras e existe uma justificativa para isso. E a justificativa é isso que está aqui, mesmo que você não entenda perfeitamente essa justificativa, tá certo? Outra coisa, ó, lei do cancelamento na multiplicação. Também é verdadeiro, ó. Se você tiver essa igualdade aqui, onde C é um número natural diferente de zero, você pode cancelar o C para obter a igualdade. Ó. Agora sim, eu acho que dá para resolver aquela equação que eu tinha colocado, sabia? Eu acho que era essa lei do cancelamento que eu precisava. Ó. N ao quadrado igual a N. Certo? Então veja só. Eu posso escrever isso como sendo N vezes N igual a 1 vezes N. Concordam? Sim. Professor. Aí o que acontece, ó? Se n for igual a zero, beleza, né? N igual a zero é uma solução. Sim ou não? Sim. Se n for diferente de zero, essa lei do cancelamento aqui está dizendo o quê? Se eu tiver o mesmo cara multiplicando dos dois lados e esse cara é diferente de zero, eu posso tirar ele, né? Então aqui, ó, eu tenho o mesmo carinha multiplicando dos dois lados e ele é diferente de zero. Então eu posso tirar ele daqui e obter o quê? N igual a 1. Então, ó, na solução dessa equação aqui, ó, o que, que a gente tem? N igual a zero é uma solução. Aí você pergunta, será que tem uma solução diferente de zero? Aí você supõe. Se n for diferente de zero, tem. Qual é a solução? N igual a 1. Beleza? Beleza. Então agora sim a gente resolveu aquela equação ali, né? Tranquilo? Tranquilo. Bom, eu já passei 5 minutos aí do tempo de aula, mas, enfim, tá? Tem mais teoremas aqui, falando mais algumas coisas que são meio que óbvias, né? Como, por exemplo, A é estritamente menor do que B, se somente se A mais 1 é menor ou igual a B, né? É mais uma coisa meio óbvia, mas que precisa de uma demonstração. A demonstração está aqui. Certo? Bom, eu vou encerrar a aula por aqui. Na quarta-feira, eu vou comentar mais algumas coisas que faltou eu comentar aqui sobre, por exemplo, chegar nesse princípio de boa ordem, certo? Que acho que isso era a última coisa que eu tinha para falar, certo? E depois eu sigo, né, com números inteiros, números racionais, beleza? Professor, você vai disponibilizar esse slide para a gente aí, né? Eu vou colocar esse PDF no grupo e no cigarro. Ok? Ok. Bom, então vou encerrar a aula por aqui. Tenham todos aí uma boa tarde. Até quarta-feira. E tchau para vocês. Valeu, professor. Tchau, Valeu, obrigada. professor. Valeu, professor. Boa tarde, até